E aí, meus queridos da 801, animados para mais uma aula de ciências? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 17, que diz assim: como a tecnologia pode ser utilizada em benefício da reprodução humana. Vamos lá? Então, vejam bem, assim que a mãezinha, né, a mulher fica grávida, ela precisa procurar um especialista, que é no caso que o seu obstetra. E ele vai pedir uma série de exames que até então são normais, são simples, tá? Como para nesse pré-natal, né? Como exame de sangue, ele vai procurar sim saber o grupo sanguíneo, o fator RH, se tem HIV, se tem sífilis, rubéola, hepatite, toxoplasmose, vai fazer exame de urina, até então exames normais, certo? Muito bem. E, obviamente, né, esse caso aí da ultrassonografia, que é um exame, né, do pré-natal bem comum. Como ele é um exame de imagem, ele permite avaliar a formação do bebê lá dentro do útero. Reconhecer se existem malformações, né, no caso, anencefalia, que é a ausência do encéfalo, hidrocefalia, o acúmulo de líquido, que poderia causar, né, problemas mentais na criança. E aí saber se os órgãos estão crescendo, se desenvolvendo adequadamente. Gente, hoje em dia está tão avançado que existe até a ultrassonografia em 3D e 4D. Dá para ver, é como se estivesse fotografando a fisionomia do bebê, tá? Dá para ver em detalhes sobre o seu organismo, se ele está se desenvolvendo ou não. Bom, só que tem um detalhe. Quando a mulher, no caso, né, ela atinge a mãezinha, a futura mãezinha gestante, ela tem mais de 40 anos, e aí, no caso, sim, são pedidos, no caso, exames mais específicos que nós vamos conhecer nos próximos slides, tá? Por quê? Acima de 40 anos é muito comum, gente, infelizmente, há vários tipos de síndromes, como uma delas é a síndrome de Down, ocasionar abortos espontâneos, né? E desenvolvimento de uma série de outros probleminhas. Por isso, quando a mulher às vezes pode ocasionar ela ter, no caso, problemas genéticos, né? E aí, gente, fica aquele medo. E aí, será que eu posso ou não passar para o meu bebê, né? Esses problemas. E aí ela vai aconselhado ela procurar um geneticista. Que aí ele vai fazer, no caso, né, uma avaliação para saber se pode ou não transmitir, tá? Mas vamos conhecer, no caso, esses outros tipos de exames? Então, esse aqui, no caso, é justamente amniocintese. Ai, que nome estranho, parece um palavrão. É verdade. Bom, o que ele é, gente? Na verdade, ele é um exame que pode ser realizado lá na gravidez, né? Normalmente a partir do segundo trimestre, tá? E que tem como objetivo justamente o que? Identificar alterações genéticas no bebê ou complicações de que possa acontecer, como, por exemplo, uma infecção lá da mulher durante a gravidez, né? Pode causar, no caso também, a toxoplasmose, né? Esse exame também, gente, legal que ele pode avaliar, dá para observar o sexo do bebê, a quantidade de cromossomos que, né, vai determinar problemas genéticos ou não. Agora, como é feito isso aí? No caso, para isso é utilizado o aparelho, aquele exame comum, ultrassom, a ultrassonografia, tá? Porque ela vai guiar uma agulha, estão vendo aí, ó, que essa agulha é introduzida lá no abdômen materno para retirar o que? Um pouco do líquido amniótico, aquele líquido que envolve o bebê. Nesse período lá do segundo trimestre, ele, tirando uma pequena quantidade, ele não vai comprometer o desenvolvimento do bebê, tá? E aí essa ultrassonografia é só mesmo para poder, no caso, guiar essa agulha sem espetar o bebê em si, tá? Muito interessante esse exame. Agora, outro caso é justamente o exame das vilosidades coriônicas. Como assim, gente? Primeiramente, vamos entender por que isso, vilosidades coriônicas. Estamos falando de projeções de uma membrana que vai envolver todo o feto e essa membrana é chamada córion. Essa membrana, gente, interessante, é que ela vai se projetar e formar futuramente a placenta, tá? E então quer dizer que essa estrutura é importante por quê? Porque ela vai permitir a passagem de nutrientes, anticorpos, gases,
eliminação de excretas do embrião, tá? Agora, vejam bem aí, vê se dá para perceber na imagem. O exame ele é feito com auxílio de um ultrassom que vai guiar uma cânula flexível. O que é uma cânula? Tipo um tubinho, tá? Flexível. E aí ele é introduzido na vagina, dá para observar aí? Ele vai introduzindo na vagina até chegar nas velocidades coriônicas, tá? Agora, mas e aí? É tipo uma biópsia, tá? Vai ser tipo feita uma biópsia. E aí, no caso desse córion, e aí vai para aqui, qual é a finalidade desse exame? Também para detectar anomalias genéticas, cromossômicas no feto durante o seu desenvolvimento, tá? Claro e evidente que é um exame que não é corriqueiro no pré-natal, só quando há uma dúvida, né, no caso daí dos problemas que essa mãezinha possa vir a se desenvolver. Observam lá uma malformação no bebezinho e aí eles fazem esse procedimento, tá? Vamos lá então, no próximo. Então, a você, ai, o que é isso, gente? Fala sério. Gente, isso aí, na verdade, é justamente a fetoscopia. Bom, esse exame, no caso, ele consiste em um aparelhinho, né? Um instrumento denominado fetoscópio. Veja bem, ele é inserido, dá para observar aí, ó, ele é inserido na cavidade uterina, tá vendo? E aí, qual o detalhe? A função dele vai ser justamente avaliar o desenvolvimento fetal. Gente, quando é observado, né? Como falei, não são exames corriqueiros, tá? Comuns. Só são realizados quando é feito um exame prévio e observado, detectado alguma anomalia e para comprovar, aí sim pede esses exames. Gente, interessante, você, ai professor, que coisa horrível e tal. Veja bem, através da fetoscopia, tá? Você pode inclusive fazer cirurgias no bebê ainda dentro do corpo materno. Isso que é legal, né? Porque é diagnosticado, por exemplo, várias anomalias, tumores. Observe aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Foi encontrado tumores, tá vendo? Nesse bebê. E aí, dependendo da situação, há como extrair, fazer uma cirurgia. Estão vendo lá em cima, no bebezinho lá em cima? Então, eles encontraram um tumor. Aí eles tem como realizar uma cirurgia no bebê ainda dentro do corpo materno. Teve um caso aqui no Brasil, tá? Se eu não me engano, foi em Santa Catarina, que já tem um tempinho. E eles fizeram, foi a primeira vez que utilizaram esse procedimento da fetoscopia e conseguiram operar. Viram que o bebê ele estava com um problema na válvula do coração e eles conseguiram, tá, gente, abrir, fazer uma cirurgia no coração do bebezinho, ainda dentro do útero materno. E aí ele se desenvolveu, chegou o período do nascimento, foi feita uma cesárea, e ele nasceu ótimo, perfeito, entendeu? Então, por isso que é legal essa parte aí. Bom, aí a gente observa o seguinte, alguns casais, né, eles percebem que um tempo sem, né, tendo relações sexuais, não utilizando nenhum método contraceptivo e mesmo assim o que acontece? Acabam, por sua vez, não conseguindo engravidar. Num dos slides anteriores, dos capítulos anteriores, eu mostrei que falei sobre os espermatozoides, que ele pode nascer, um dos problemas, né, da infertilidade pode ser, no caso, problema no espermatozoide, porque ele pode ser problema no desenvolvimento da cabeça, lembram disso? Isso está no slides do capítulo 16, né? Então, problema na cauda, né? No problema na produção de mitocôndrias. Então, veja bem, existem vários fatores que podem causar a infertilidade, né? Sem contar, obviamente, além dos problemas dos espermatozoides, idade avançada, doenças prévias, né? Então, agora, um dos fatores, observem do lado aqui, ó. Veja bem, vamos tentar conhecer um pouquinho. Estão vendo aqui endometriose embaixo? Olha o útero normal. Agora, olha o útero afetado. O que é endometriose? Bom,
No caso, né, isso aqui eu coloquei desses três aqui, são um dos problemas mais comuns de infertilidade causados na mulher, tá? A endometriose, por exemplo, é um distúrbio em que o tecido que normalmente ele vai revestir o útero, ele acaba crescendo fora do útero. Aí ele vai se formar em várias outras partes, não dentro do útero. Ele pode se formar no ovário, olha só. Olha as partes, estão vendo essas estruturas esféricas vermelhas? Então, são o tecido do endométrio que ele se forma dentro e fora, em outras partes. Ele se forma no tubo, na tuba, no ovário, até mesmo nos intestinos, tá? É ruim porque ele causa muita dor, irregularidade na menstruação. Tem tratamento? Sim, à base de hormônios ou até mesmo intervenção cirúrgica, tá? Esse é o problema e aí acaba causando infertilidade, né? O endométrio ele não tá com a sua parede forrada direitinho, então. Bom, aí no caso, vejam bem, do lado esquerdo vem falando sobre gravidez na trompa, né? É aquela famosa gravidez, justamente ela recebe o nome ectópica, gestação ectópica. Gente, o que deveria acontecer? Onde ocorre a fecundação? Na parte superior da tuba, não é isso que nós falamos, nós vimos anteriormente? Então, mas aí no caso, ao invés de descer, ela é fecundada, ocorre a fecundação, mas esse óvulo fecundado, que é zigoto ou célula-ovo, ele deveria descer para o útero, onde está forrado com o endométrio, estaria forrado com material pegajoso, certo? Tipo uma cola viscoso para segurar esse novo ser, o zigoto ou célula-ovo, para se desenvolver dentro do útero. Só que isso às vezes não acontece. E aí o que acontece? E aí vai acontecer o quê? Justamente o que nós estamos observando aí. Olha só, a gravidez na trompa, ele não desceu. E aí, como é que esse bebê vai se desenvolver dentro da trompa? Causa uma dor terrível e aí não tem jeito, gente. Tem que fazer uma intervenção cirúrgica e retirar, tá? Porque o bebê ele tem que se desenvolver dentro do útero, não na tuba, tá? Fora a dor, o incômodo que deve ser terrível nisso aí, tá? Bom, o outro lado, do lado direito, é justamente ovários policísticos. Observem, gente, olha de um lado normal o ovário e a trompa normais. Agora, olha do outro lado, ovário com múltiplos cistos. Vejam bem, isso aí, gente, na verdade, é um distúrbio hormonal, tá? Que causa, no caso, um aumento do tamanho dos ovários, né? Com vários pequenos cistos na parte externa. Olha só, dá pra ver aí que tá na parte externa, estão vendo? Então, e aí no caso, né, o que é que acontece? A sua causa, gente, ela ainda é assim, por parte dos médicos e tal, ainda é meio desconhecida, o que poderia causar, tá? Mas aí eles só sabem dizer, nos estudos e tal, que envolve vários fatores genéticos e também ambientais. Gente, os sintomas realmente são desconforto, tá? Dor, irregularidade na menstruação, aí ocasiona um excesso de pelos nas meninas, até no rosto, tá, gente? Muita acne, obesidade. E aí o que acontece? O tratamento ele vai ser à base de hormônios, como hormônios, como pílulas para, né, tentar regularizar essa menstruação e vários medicamentos, como até mesmo para evitar o diabetes, ocorre alteração no colesterol, né? Então, quer dizer, existem medicamentos específicos para controlar a quantidade de pelos. Já pensou? A menina tá lá, bonitinha, não tá bonitinha, tá uma acne em excesso, né? Vários pelos. Gente, é um desconforto, além da dor, né, gente? Então, bom, aí sim, no caso, nós vamos falar sobre a fertilização in vitro. Bom, primeiramente, in vitro, ele faz uma menção, né, no caso aí, justamente aqueles vidros lá de laboratórios, né, que mais ou menos utiliza um pouco as vidrarias, como nós estamos vendo, né, no caso aqui embaixo, nessa incubadora, uma placa de Petri, que é chamada, e vidros de laboratório, né, vários tubos de ensaio. Bom, como é que ocorre isso aí? Primeiramente, por quê? Veja bem.
A pessoa não consegue engravidar, né? Normalmente. E aí, veja bem a situação. Ela é inseminação in vitro. No caso, o que acontece? Veja bem, a mulher, tá? Ela vai, no caso, tomar injeções de hormônios específicos, que é gonadotróficos. Por quê? Esses hormônios, essa injeção de hormônio que ela vai receber, vai incentivar as suas gônadas, ou seja, os seus ovários, a produzir, tá? Mais de um óvulo, tá? Maduro em cada ovário. Lembra que a cada 28 dias, normalmente, um óvulo é liberado, não é isso? Lembram disso? Ou do ovário direito ou do ovário esquerdo, a cada 28 dias. Mas com essa injeção de hormônios gonadotróficos, ele vai incentivar justamente o amadurecimento dos ovócitos, tá? Em ambos os ovários, tá? E aí o que acontece? Esses ovócitos, né, óvulos que são liberados, eles são coletados, tá? E aí também não se esquecendo que do homem também no caso, coletados os espermatozoides, que são, no caso, selecionados, passam por uma seleção. E aí o que vai acontecer? Bom, ela produziu os gametas, né, femininos, óvulos, eles são também, no caso, coletados dos ovários. Estão vendo aí, ó? Aqui coleta dos óvulos lá nos ovários. Então, em um tubo de ensaio ficam os óvulos e no outro tubo de ensaio ficam os espermatozoides. Bom, obviamente, essa fecundação vai ser feita fora do corpo, tá? Aí entra, no caso, aqui, ó, a placa de Petri, que no caso vai permitir fora do corpo a união, tá? Do óvulo, e cada óvulo, né, que foi recolhido, ele vai ser justamente o que? Fecundado por um espermatozoide. E aí espera ocorrer a fecundação. Ocorrer a fecundação, gente, é aquele óvulo vai se formar um zigoto ou uma célula ovo, certo? Aí, beleza, foi formado, após 72 horas, ele vai ser implantado no útero da mulher. Claro que ela vai estar, nesse caso aí, no período fértil, né? Então, e aí, no caso, homens também, né, que tiveram, no caso, não conseguiam fecundar normalmente, vai ser papai e mamãe, certo? Então, agora, método da inseminação artificial. E aí, gente, como é que é isso aí? Bom, ele é indicado normalmente quando ocorre uma rejeição imunológica lá do sêmen do parceiro, né? Esterilidade que não é conhecida, né? O espermograma, a quantidade de esperma não é suficiente, ocorreu uma alteração. E aí, no caso, o que vai ser feito? Vai ser coletado o sêmen do parceiro, com o sêmen contendo os espermatozoides, tá? Esses espermatozoides, eles vão ser selecionados porque podem ter problemas, né? Como nós falamos na cabeça, no caso na cauda, né? E aí, gente, e aí que eles foram selecionados, tá? E aí, justamente com o auxílio de uma seringa, observe aqui, ó, tá vendo? Aonde vai conter, essa seringa vai conter esses espermatozoides, tá? Aí coloca uma cânula, o que é isso? É um tubinho. Esse tubinho, né, vai ser injetado, vai injetar esses espermatozoides lá dentro do fundo do útero, que é para facilitar, eles não vão ter nenhum problema, né, no caso de passar pela vagina, tá? Eles vão ser lançados lá dentro do fundo do colo do útero, que é justamente para facilitar o trabalho deles, para encontrar esse óvulo ou na tuba direita ou na tuba esquerda e fecundá-lo, tá? Claro, evidente que a mulher tem que estar no período fértil, né? Isso aí é tudo feito uma análise do período fértil da mulher, senão não adianta nada, né, gente? Então o que acontece? O homem ele produz, né, poucos espermatozoides, ou passou por uma vasectomia, ou um tratamento quimioterápico, né? Ele também, se ele puder, no caso, ter congelado seu esperma, seus espermatozoides, né? E aí vai ter chances, aumentam as chances de ser pai, né? É muito legal nesse caso aí, gente, porque tem pessoas realmente que desejam, né, ter filhos
e não podem. Então, por meio desses métodos, né, uma avaliação prévia, tanto do homem como da mulher, tá, gente? E isso aí. Ó, fazendo os exercícios e beijinho e até videoconferência, hein?